sinto comigo, Jesus. Seu sangue aos humildes garante perdão. Seu Espírito enche de luz. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Aceitai, abraçai, confessai, publicai que nele há salvação. Há peixinhos deste vale de bênção e paz, e riquezas de incrível valor. Mas somente os fiéis que podem gozar esta graça do Salvador. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Aceitai, abraçai, confessai, publicai que nele há salvação. Há canções neste vale de bênção e paz, e os anjos desejam se unir a cantar com os salvos o excelso louvor de Jesus que os veio remir. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Aceitai, abraçai, confessai, publicai que nele há salvação. Aleluia! Um hino tão lindo. Foi tirado do nosso hinário antigo. E quem tirou teve seus motivos de tirar. Eu só sei que eu gosto muito dele. É um hino que tem uma letra muito bonita. E nós temos falado hoje sobre isso, não é? E ainda vamos falar sobre isso. As bênçãos de Deus sobre a igreja. O próximo cântico é o que fala dessas bênçãos também. Nós temos falado sobre isso. Normalmente quando se fala em bênção, se lembra logo das suas materiais. Não. Isso aí, como Jesus disse, são apenas as outras coisas, as demais coisas. As bênçãos principais são as bênçãos atreladas ao reino de Deus e à sua justiça, conhecimento do Senhor, paz, tranquilidade, para saber todas as coisas que estão acontecendo, inclusive aquelas que porventura nos sejam desagradáveis. De uma forma ou de outra vem de Deus na vida do seu povo. E essas coisas ruins, desagradáveis, com certeza, tem logo um aspecto pedagógico, de cara. Tem um aspecto pedagógico para nos ensinar alguma coisa. Então são muitas bênçãos. Esse cântico diz isso: lembre as bênçãos, conte as bênçãos. Normalmente a gente sabe contar desgraças. Mas as bênçãos que nós temos todo dia, amanhecer todo dia, respirar, saber que está respirando, saber que eu estou com o Senhor, meu Senhor, muito obrigado pela noite de sono, muito obrigado por mais esse dia que raiou, que coisa linda, muito obrigado. Muito obrigado pela minha casa, pelas coisas, muito obrigado pelos meus amigos, muito obrigado pela revelação, por eu saber que sou crente, que é a maior dádiva. É a conversão e, obviamente, a revelação dessa conversão. Se da vida as vacas só celosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, diz de uma vez.
acaso mágoa deixa Deus lhe dar. É a cruz pesada que tens de levar. Todas muitas bênçãos logo exultarás. Se fortalecendo tudo vencerás. Todas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizer quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Seja o teu combate longe ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizer quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Maravilha, irmãos. Hoje terminou o dia, agora. Aí você fica pensando, meu Deus, só eu sei o que eu passei hoje. Pois é, passou. Passou. Terminou mais um dia. Daqui a pouco a gente vai dormir, descansar dos labores deste dia, se for o caso, os problemas que nós temos em casa, saúde, uma série de coisas. Eu sei, irmãos aqui da igreja que estão passando por tudo isso. Pois é, passou mais um dia. Amanhã é outro dia, com a graça de Deus. Eu garanto para vocês, ninguém aqui está passando maior dificuldade do que as que Paulo passou, por exemplo. E ele dizia, eu sei estar alegre em tudo. Na fartura de pão, na escassez, na liberdade, na prisão. E ele sabia que passava isso por causa do Evangelho. As dificuldades que qualquer um de nós aqui está passando nas nossas casas, não é por causa do Evangelho. Normalmente as causas, de alguma forma, somos nós. Nós demos causa a esses sofrimentos que às vezes nós estamos passando. E Deus está nos ensinando, simplesmente. Diferente do sofrimento de Paulo, por exemplo, dos apóstolos. Muito bem, queridos. Mas são coisas que acontecem na vida da gente e a gente tem que lembrar. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é bênção de Deus. De alguma forma é bênção de Deus. Então é só contar essas bênçãos. Não, o Senhor me conduziu hoje, aconteceu isso. Eu tive uma raiva tão grande em tal hora, mas já passou. Eu tive uma tristeza tão grande em tal hora durante esse dia, mas já passou, o Senhor já me consolou. Pois é. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o Bruno. Caio. Vamos orar com o Bruno. Querido Deus, amado Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esse dia, graças te damos por louvar e engrandecer o teu santo nome, por saber que o Senhor é o nosso Salvador, por saber que Jesus veio ao mundo para nos libertar dos pecados, nos tornar o justo pelos injustos. Ó Senhor, te pedimos perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, clamamos o teu Santo Espírito para que nos oriente, nos volte, ó Senhor, a sua palavra, ao entendimento, ao discernimento nas atitudes, nas ações, nas palavras. Oramos, ó Deus, agradecido pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite. Também clamamos por aqueles que não vieram, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Amém. Muito bem. Irmãos, vamos
Isso, Paulo. Vamos abrir nossas Bíblias. Como eu disse para vocês, vamos ler um texto aqui, apenas 2 versículos, de uma experiência pessoal do apóstolo Paulo, mas que essa experiência pessoal foi relatada em sua carta para ensinamento dos irmãos aos quais ele escreveu em primeira mão na época, e depois para nós, já que essa carta foi, pelo poder do Espírito Santo, agregada como canônica, como carta que fez parte e faz parte das Escrituras para nos ensinar. Sim, eu vou dizer agora, Gálatas 2, 19 a 20. 19 e 20. Eu garanto para vocês, sem medo de errar, Paulo não tinha a menor ideia de que essa carta ia ser agregada, digamos assim, num livro, e que esse livro, essa carta dele ia ser lida 2015 anos depois, digamos assim, 2000 e tantos anos, e ainda ia estar aqui ensinando pessoas. Ele achava que Jesus estava voltando já semana que vem, o mês que vem no máximo. Era isso que ele pensava. Mas pelo poder do Espírito Santo, ele escreveu suas cartas contando experiências pessoais, e essas cartas estão aqui para nos ensinar. Gálatas 2, 19 e 20, o homem diz assim, sobre experiência pessoal, particular dele. Porque eu, Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só esses 2 versículos. Então veja que isso aqui é uma experiência pessoal do apóstolo. Ele não está dizendo que isso aqui aconteceu com mais ninguém, não. Isso é uma experiência dele aqui. E nós, obviamente, como crentes, se é que somos crentes convertidos e salvos pelo Senhor, como ele foi, então nós podemos aplicar esse entendimento a nós. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, irmãos, prestem atenção. Paulo aqui está explicando uma mudança que aconteceu na vida dele. Na vida dele. Quando ele entendeu que a salvação era pela graça e não por obras da lei, como ele vivia enquanto judeu fariseu. Ele achava que era pelo que ele fazia que ele tinha méritos. Ele aqui entendeu que não é por obras da lei. Não é por obras da lei. Porque, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu entendi que não era a lei que ia me salvar. Era graça. Era graça. Ele entendeu isso. Então ele está falando isso aqui para os irmãos. Faz parte do ensino que ele transmitiu aos irmãos. E por isso ele está transmitindo ensinamentos para aqueles irmãos, contando a própria experiência dele. E obviamente, como eu disse, ele nunca imaginou que essa carta fosse chegar ao ano 2000 e está aqui conosco para nos transmitir o mesmo ensinamento pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós queremos lembrar aqui, Paulo está falando da experiência dele, pessoal, para transmitir ensinamentos para a igreja. Portanto, lembramos que embora a salvação seja individual, a salvação de Paulo foi a salvação de Paulo. A salvação de cada irmão daquela igreja onde ele escreveu de Gálatas foi a salvação de cada irmão daquela igreja. Porém, esses indivíduos salvos formam um corpo chamado igreja. Lembram de Atos 2:47? Cada um dos que ia sendo salvo, Deus acrescentava à igreja. O próprio Senhor Jesus, na tão conhecida parábola da videira em João 15,
Ele transmitiu o ensinamento aos seus discípulos, dizendo: eu sou a videira, vós os ramos, se vocês permanecerem ligados a mim, vão florescer e vão dar frutos. Pois há um corpo, como árvore, que tem o caule, de onde vem a seiva, de onde vem a sustância por causa das raízes, e se estende para os galhos, todos diferentes uns dos outros, mas todos eles vão florescer e vão frutificar. Por quê? Porque eles estão ligados no mesmo corpo. Paulo estava escrevendo para uma igreja lembrando isso. Como nós sabemos, qualquer árvore tem uma relação orgânica com os seus ramos, é a mesma coisa, o tronco, os galhos são a mesma coisa, as folhas são a mesma coisa, estão ligados. Pois assim é a igreja, cada um irmão é diferente do outro, cada irmão tem a sua experiência de conversão individual, mas uma vez convertidos, são agregados a um corpo chamado igreja. Como nós já temos visto em pregações anteriores, e eu disse que hoje a gente ia falar alguma coisa acerca de igreja, e hoje pela manhã eu falei lá em Sapé sobre isso. O que é a igreja? Que ente é esse? Nós já temos visto aqui, na série de pregações que nós temos feito nos últimos meses, sei lá quantos meses, que Jesus veio ao mundo para operar a maravilha da salvação, conforme determinação do Pai. Ele deixou isso claro: eu vim em obediência ao Pai. Nós já vimos aqui que depois que ele consumou a sua obra, e mesmo antes dele vir já estava escrito: ele virá para libertar, para perdoar, ou para Mateus 1:21, salvar o seu povo dos pecados deles. Ele virá para aí, seu José. O anjo falou a José. Ele vem, é o Messias, ele vem para salvar o seu povo, não é o mundo todo não, é o seu povo dos pecados deles. Pois é, nós já vimos tudo isso aqui. Como nós sabemos pelas Escrituras, esse seu povo que ele veio salvar começa com os judeus, não todos, aqueles que o Pai escolheu. A Bíblia é clara. E você, quando lê o Velho Testamento com um mínimo de discernimento, você vê que em Israel da Bíblia, muito poucos foram os eleitos de Deus. Pois bem, esse Israel de Deus, povo eleito, nação santa que ele escolheu ali, nós sabemos pelas Escrituras que aquilo foi apenas uma história, um povo que Deus escolheu para chegar no Messias, e o Messias criou a sua igreja, portanto a igreja é a continuação orgânica dessa árvore da salvação de Deus, cujo tronco é o Messias. A igreja é o Israel de Deus hoje, é a continuação disso, faz parte, foi enxertada, como Jesus disse, como Paulo ensina, tão bem explicado em Romanos, capítulo 9, 10, 11. Pois bem, esse povo que começou lá e até o tempo de Jesus, ali na Galileia, na Judeia, na Palestina, a continuidade dele espalhou-se para o mundo inteiro, conforme promessa a Abraão, todas as famílias da terra, e chegou a nós. Então nós fazemos parte desse mesmo povo. E a igreja do Novo Testamento, a continuidade do Israel do Velho Testamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na condição de cabeça da igreja que é o seu corpo, como representante do seu povo, todos os eleitos de Deus foram salvos naquele está consumado, de Adão até o último salvo que nascer neste mundo. Ali foi, como se diz, sacramentada a salvação. Assim como naquele momento da cruz, Paulo nos ensina de forma para que a gente entenda. Os seus eleitos morreram com ele na cruz, morreram para o pecado. E quando ele ressuscitou todos os seus eleitos,
ressuscitaram com ele para a vida eterna. Isso já aconteceu na eternidade. Está acontecendo no tempo para nós, mas na eternidade já aconteceu isso. E Paulo explica isso para nós. Então, irmãos, pela graça de Deus, Paulo recebeu essa revelação maravilhosa. E como Jesus ordenou, fazei discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando o evangelho, batizando e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pois é, Paulo está fazendo isso aqui para os irmãos da Galácia. E que serve para nós hoje exatamente para que pautemos a nossa vida dentro da ética cristã, conforme as Escrituras nos ensinam. Se eu sou um salvo, eu vou ter que viver como um salvo. Porque se eu fui salvo pelo poder do Espírito Santo. E eu vivo como salvo no mesmo poder do mesmo Espírito Santo. Não pode ser diferente disso. Isso é a igreja. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está falando com as pessoas, não. Quem está falando com as pessoas sou eu, é você, é qualquer um. Então, já falei para vocês aqui, observem a maravilha da obra de Deus na salvação. Ele usa a mim, um pecador, para falar do evangelho da salvação a outra pessoa. Pois bem, irmãos, prestem atenção. Conquanto saibamos que a salvação é uma realidade eterna para cada um de nós, ela acontece no tempo determinado por Deus. Isso já foi decidido na eternidade. A salvação já existe, já é real desde a eternidade. Mas no tempo ela aconteceu para nós, a consumação na cruz do Calvário, e vem acontecendo a cada dia em que um se salva, como está escrito. E os anjos de Deus se alegram, lá em Lucas, se regozijam diante de Deus quando cada um pecador se converte aqui na terra. Por quê? Porque aconteceu no tempo. Aquele salvo está salvo desde a eternidade. Mas no tempo ele ouviu a palavra e se arrependeu e reconheceu o Senhor Jesus. Pois é, irmão, isso acontece no tempo determinado por Deus. E obviamente a partir desse tempo que aconteceu a salvação para mim, quando eu entendi isso, a partir daqui, ela se estende até a eternidade. Só que ela já começou aqui e agora, na hora que eu me converti. Jesus não veio restaurar, como Paulo ensina, ele não veio redimir toda a criação caída e amaldiçoada pelo próprio Deus. Jesus não veio exatamente para redimir essa criação. Pois é, eu sou uma prova de que essa redenção começou. Olhe para mim. É isso que Paulo dizia. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quem é o crente capaz de dizer isso? Olhe para mim. Eu sou uma prova da redenção de Deus. Olhe para mim. Eu sou uma prova do poder do Espírito Santo. Olhe para mim. Eu sou a igreja. Ela começa a partir do novo nascimento, a vida nova, regeneração. E tem que ser vivida como um salvo. Tem que ser vivida como um membro do corpo de Cristo. Tem que ser vivida como um ramo da videira. Uma videira não pode dar limão azedo. Então, irmãos, observando aqui a experiência pessoal de Paulo, para a gente aplicar as nossas vidas, ele diz que morreu para a lei. Ele era um legalista, um judeu legalista, fariseu, agarrado àquelas leis, inclusive a lei de Moisés. Não entendeu a salvação, não entendeu que o Messias já havia chegado, não entendeu que o Messias já morreu na cruz, não entendeu que a obra da redenção estava consumada. Não havia entendido ainda. Então, quando ele vivia agarrado à lei ainda para ser salvo, para chegar ao Messias, mas o Messias já veio, meu filho. E não é mais pela lei que você vai ser salvo, é pela graça. Entendido que essa graça está alicerçada na lei.
Assim como a lei no Velho Testamento foi dada pela graça de Deus, a graça na qual nós vivemos agora, enchemos a boca, eu não vivo mais na era da lei, eu vivo na era da graça. Pois saiba que essa graça está 100% alicerçada na lei. É isso que Jesus quer dizer quando diz os 2 mandamentos que perguntaram lá para ele. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Fazendo isso, cumprirás toda a lei. Aí a pessoa acha que amar a Deus e ao próximo é coisa fácil. Não, é cumprir toda a lei, meu amigo. Obviamente você não vai mais cumprir a lei pela lei, como Paulo está dizendo aqui. Não, eu agora entendi o negócio. Agora a minha vida, no poder do Espírito Santo, já é um cumprimento da lei. É esse o entendimento diferente do Novo Testamento. Então, irmãos, ele diz que morreu para a lei. Ou para o velho homem que confiava nas próprias obras. Na sua própria capacidade. Ele diz que ele foi crucificado com Cristo. Mas que agora ele vive em Cristo, por Cristo e para Cristo. Já não vivo eu. Vocês já pensaram o que quer dizer isso? Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Olhe para mim. E você está vendo Cristo. Já pensou que é um crente ter coragem de dizer isso? Mas o que isso quer dizer mesmo? Que ensinamento nós podemos tirar de uma experiência pessoal de um apóstolo? Eu vivo dizendo para as pessoas aqui, os pastores pensam que eles são iguais aos apóstolos. São não. São não. Os apóstolos só ouvem aqueles ali. Só ouvem os 12 de Jesus. Não ouve mais nenhum não. Os pastores pensam que eles são iguais aos apóstolos. São não. Só ouve aqueles. E o que é que eu posso tirar da experiência pessoal de um apóstolo? Por acaso eu posso viver como ele disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Jesus? Como é que pode? Ora, o próprio Jesus disse isso. Eu sou exemplo para vocês. E como é que eu posso achar que eu tenho condição de seguir o exemplo de Jesus, do Filho de Deus? Eu não posso. Posso. Porque o Espírito dele, o próprio Deus, está em mim. Aí agora eu posso. Se eu fui salvo mesmo, então agora eu posso. Então, irmãos, nós precisamos lembrar aqui, nesse exemplo de Paulo, a experiência dele, em primeiro lugar, que essa união com Cristo deve nos lembrar que nós temos uma responsabilidade, a tal história da predestinação dos presbiterianos que não entende isso. Nós temos uma responsabilidade pessoal com a nossa salvação. Eu fui salvo mesmo? Sim, pois então eu sei que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu vou mostrar isso na minha vida. As pessoas têm que ver isso na minha vida, e quem vai viver essa vida sou eu, não é o Espírito Santo não. Ele vai viver em mim, através de mim e por mim, mas sou eu que vivo. Sou eu que tenho que mostrar que Cristo me salvou. Nós temos que buscar a santificação e não existe possibilidade de santificação sem o crescimento do conhecimento da doutrina. Não existe possibilidade. E como é que eu digo que me converti e não estou interessado em estudar a doutrina? Como é que eu vou me identificar a Jesus se eu sequer o conheço? Eu só sei essa história, que ele me salvou, e ele me ama, e não sei, sim, e aí? Como é que eu vou ficar parecido com ele, se eu nem conheço direito o homem? Eu só sei dessa história, que ele me salvou. Tá, e agora? Como é que eu vou mostrar para alguém que eu sou igual a ele, se eu não tenho nem como dizer as características dele? Eu só sei que ele morreu numa cruz. Dá para tu, como se diz aqui na Paraíba, dá para tu? Não dá, você vai ter que saber explicar. Olha, irmãos, o fato de termos sido salvos pela graça e não pelas obras, como Paulo ensina, nem de longe
quer dizer que está resolvido o negócio. Mas Paulo está dizendo aqui, não é mais pelas obras não, da lei. Eu agora fui salvo pela graça, e então tá bom, eu não tenho mais que fazer nada. Não, porque Paulo também ensina que eu fui salvo exatamente para praticar as boas obras, que não são mais minhas, como eu imaginava no tempo da lei. Eu vou ter que cumprir as minhas obras conforme está na lei, eu vou ter que fazer tudo bem direitinho. Não, agora que eu fui salvo, agora é que eu vou praticar boas obras mesmo, sabendo que essas boas obras são de Deus. Eu sou apenas agente, eu apenas ajo. Efésios 2:10. Desde o 8. Pela graça sois salvos. Sim, foi pela graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é tudo dom de Deus. Graça, salvação, fé, tudo vem de Deus. Muito bem. Não de obras. É o que ele está ensinando aqui aos Gálatas. Mesma coisa. Dizendo a experiência dele. Não é mais por obras, não. Não é mais por obras, não. Não de obras, para que ninguém se glorie, senão ia se gloriar que nem os fariseus se gloriavam. Ó Senhor, eu oro todo dia, 3 vezes, eu dou o dízimo, eu sou bom. Pois é, Paulo entendeu isso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Dele quem? Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança e recriou na salvação. Salvo para as boas obras, somos feitura dele. Para as boas obras, as quais quem? As boas obras ele criou de antemão em Cristo Jesus, para que vivêssemos nelas. Pois é, as obras que eu fazia na lei, pensando que eu era o bambambam e ia ser salvo por causa dela, não. Eu entendi agora eu fui salvo. E pois muito bem, se eu fui salvo, então agora é que eu vou praticar mesmo as boas obras de Deus e não minhas. Exatamente para que o camarada olhe para mim e enxergue Jesus Cristo. Eu sou igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Ele é o cabeça, está lá no céu, sentado à direita do Pai, como nós estudamos aqui, intercedendo por nós como sumo sacerdote. Nosso advogado nos defendendo das acusações que o inimigo principal faz e os próprios inimigos da igreja também. Ele está lá nos defendendo. Até o dia em que ele virá nos buscar. Já estudamos isso aqui. Já ouvimos isso aqui nas pregações anteriores. Pois é, irmãos. Ao invés de imaginar, e agora eu fui salvo pela graça e está resolvida a parada, pelo contrário, segundo o ensino do mesmo apóstolo Paulo, eu agora não sou eu mais quem vive. Quem vive em mim é Jesus. E o que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? A obra do Pai. Exatamente, a obra do Pai, a obra da salvação, a obra da redenção dos seus eleitos. Todo mundo sabe dessa história. E que obra foi essa? A obra da cruz. Mas ele ressuscitou. Mas ele deixou ensinamentos para a gente seguir. E disse, eu fiz e vocês vão fazer também. E disse mais, vocês vão fazer na minha autoridade, no meu poder. Eu vou mandar o Espírito para vocês. E ele cumpriu tudo isso. Então como é que eu não faço? E tenho a cara de pau de dizer que eu sou igreja. De dizer que eu sou crente. Olha, irmãos. Não estamos ligados a Cristo a partir da salvação? Ele não é a videira e eu agora sou um ramo dele? Lembrando a parábola? Então, todas as nossas obras devem refletir e se refletir de alguma forma em vida de santidade, porque Jesus é santo, Ele é Deus. Eu tenho que viver em obediência àquele que veio aqui à terra em obediência, viveu em obediência, morreu em obediência, para fazer exatamente a obra do Pai. Eu não estou nele agora, eu não faço parte da vida dele agora, eu não sou um ramo dele que é a videira, então como é que eu não manifesto isso na minha vida? Eu tenho que provar que eu faço parte desse povo que ele veio salvar. Olha, José, esse ente que vai nascer da tua mulher é o Messias. Ele virá salvar o seu povo dos pecados deles. Pois bem, eu sou desse povo, sou. Eu sou ramo dessa videira, sou. Então eu vou ter que provar isso com a minha vida. E isso é uma consequência natural da salvação. Não é isso que nós temos visto nas pregações anteriores?
Jesus veio em obediência total, em humilhação total, consumou a obra da salvação, subiu ao céu para assumir o seu trono de glória. Tudo isso já vimos domingo após domingo. E nos mandou outro Consolador. Sim, o Consolador está conosco, é o Espírito Santo. Para quê? Para nos converter, para nos conduzir em santidade de vida, até que Ele volte. Pois bem, nesta vida como salvos, conforme a experiência de Paulo, que ele deixou registrado aqui exatamente para o nosso ensino, se isso aconteceu conosco, então já não vivemos. Cristo vive em nós. Isso é verdade? Sabem o que isso significa, irmãos? Vida de santidade. E eu repito, é impossível crescer em santidade sem o crescimento no conhecimento da doutrina. É impossível. Vida de santidade implica obediência aos mandamentos do Senhor. E como é que eu vou cumprir mandamento que eu sequer conheço? O apóstolo Pedro, em seu ensino, também nos diz assim: e nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, para a obediência. Então, salvação é sinônimo de obediência. 1 Pedro 1, 2. Nós fomos salvos segundo a presciência do Senhor em Cristo Jesus, era isso que ele estava dizendo, pelo poder e em santificação do Espírito Santo para a obediência. Irmãos, esta é uma revelação maravilhosa, porque é uma revelação do Espírito Santo, no que tem a ver com a salvação. Portanto, é maravilhosa. Não é uma revelação qualquer. Mas, conquanto seja maravilhosa, portanto divina, é uma revelação de percepção lógica. Basta não ser burro para entender o negócio desse aqui. Ora, se fomos salvos, não por obras, mas sim pela graça. Prestem atenção, como diz, para o raciocínio político, na cabeça do apóstolo. Se nós fomos salvos não por obras, mas pela graça. Se em continuação a obra da salvação, já vimos nas pregações anteriores, o Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos conduzir em santidade de vida, em obediência, para nos consolar, para nos confortar, para nos conduzir. Tudo obra dele, em nós. Então, meus irmãos, como eu disse, embora essa revelação seja maravilhosa, basta não ser burro para concluir. Ora, se aconteceu tudo isso, então nada mais esperado do que esta pessoa que foi salva. Nada mais esperado do que esta pessoa que agora tem o Espírito Santo nela. Nada mais esperado do que essa pessoa desenvolva um esforço pessoal para obedecer. Fomos salvos para a obediência. Jesus veio para cá ao mundo para a obediência. A obra dele é a obra da redenção e agora nós estamos nele, então a nossa obra também é a obra da redenção enquanto igreja. E como é que eu vou mostrar isso para o mundo se eu não vivo isso que eu digo? Se eu sequer sei o que é que eu digo? Por que é que eu só falto morrer aqui para ensinar vocês? Se essa pessoa foi salva, se ele é conduzido pelo Espírito Santo, então ele vai viver em santidade, em obediência, exatamente demonstrando gratidão por tão grande salvação. Ele entendeu tudo. Conquanto seja maravilhosa a revelação, ele entendeu tudo. Como diz Paulo, eu pensava que era pelas obras, era pela lei, não é não, é pela graça. E agora já nem vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Um salvo tem que saber disso. Ele tem que viver assim.
É assim que nós crescemos em santidade e essa parte é responsabilidade nossa. Uma responsabilidade humana que é consequência do poder soberano de Deus em nos salvar. Então, aquele a quem ele salvou, pois este será colocado nele o Espírito Santo e a responsabilidade e o esforço para crescer em santidade, porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em segundo lugar, irmãos, vamos voltar para a parábola da videira para lembrar alguns aspectos. Uma vez salvos, vou repetir, conforme os ensinos do Senhor Jesus, somos ramos ligados a um tronco. Esse tronco é Jesus. Ora, se estamos ligados a Jesus, como qualquer ramo de qualquer tronco, temos uma ligação orgânica com o Senhor Jesus. É com base nisso que Paulo faz a sua doutrina de que Cristo é o cabeça da igreja. Na carta aos Colossenses, e que a igreja é o corpo dessa cabeça, na carta aos Efésios. As duas cartas são irmãs gêmeas. Uma fala da igreja como corpo de Cristo, a outra fala de Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja. Ora, se temos uma ligação orgânica com Jesus, então a obra de Jesus está em nós. É isso que quer dizer ser igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho uma ligação orgânica com Ele. Ele vive em mim. É isso que Paulo está ensinando aqui. Já não vivo eu, Ele vive em mim. Ele me salvou? Sim. Não me incluiu no corpo dele? Sim. Pois então agora eu não sou mais eu que vivo. É Ele quem vive em mim. Eu sou parte do corpo dele. É isso que é a igreja, irmão. Não é esse clube de bacanal que a gente tem hoje, não. Nós não fomos salvos simplesmente para desfrutar as bênçãos advindas do Evangelho da salvação, como se ensina nas igrejas. As pessoas só querem saber as bênçãos advindas do Evangelho, as bênçãos advindas da salvação, mas não sabem nada sobre a salvação. Não sabem nada sobre o Salvador. Essas pessoas não são crentes. Estão sendo enganadas. No tocante à salvação, assim como ela vem do tronco, que é Jesus, nós, os ramos, precisamos refletir essa salvação em nós e através de nós. Jesus não me salvou? Salvou. Ele não me incluiu no seu corpo? Incluiu. Então a obra dele agora é a minha obra. Eu já disse para vocês aqui várias vezes, a igreja não tem uma missão. A igreja é a missão. Essa missão é de Deus, na pessoa de Jesus. E Jesus voltou para o céu e deixou a gente aqui, a igreja, responsável por essa missão. E deixou o poder do Espírito Santo nessa igreja, exatamente para ela ter condição de desempenhar a sua missão. Porque essa igreja é composta por pecadores. É isso. Meu Deus, por que a igreja não entende isso? Primeiro, porque não é ensinado. Segundo, se for ensinado, muito poucos estão interessados nessa conversa. Porque o próprio Senhor Jesus disse que os eleitos são poucos. Então está tudo certo. Embora o pobre do pastor morra do coração de saber que está tudo errado. Se somos ramos ligados ao tronco da salvação, que é o Senhor Jesus, precisamos apresentar os mesmos frutos da salvação. E isso deve acontecer em todos os ramos, sem distinção. Pode até acontecer de um ramo dar mais fruto do que outro. Isso é bíblico. A um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 4, a outro foi dado 1. Todo mundo sabe que o corpo é composto por partes distintas, que partes são mais importantes do que outras, digamos assim, ou tem uma função mais importante do que a outra, mas todas estão ligadas no corpo. Tanto faz o vômer, que no tempo que eu estudei era o menor osso do corpo humano, não sei se ainda é, mas era o vômer, o osso do nariz, como o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que é a coxa. Faz tanto tempo que eu estudei isso que pode até já ter mudado as coisas e eu nem sei. Então, irmãos, é assim.
Todos os salvos precisam ter a mesma convicção de Paulo. Estou crucificado em Cristo. Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Ele quem vive em mim. Eu vou manifestar a glória dele em mim. O fruto dele agora vai brotar em mim, vai aparecer em mim. Eu sou a igreja, eu sou o corpo dele. Mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos. Presta atenção, irmãos. Como lembramos no início, a salvação é individual. Paulo está falando aqui de uma experiência pessoal dele. Não é da igreja, não é dele, pessoal. Eu. Mais uma vez salvo, esta pessoa se agrega a um corpo chamado igreja, como Paulo se agregou, com muita dificuldade que ele teve pela rejeição dos próprios apóstolos, ele se agregou a um corpo, a um grupo apostólico, provou que era apóstolo pelo poder do Espírito Santo. Paulo não teve um ministério freelancer. Ah, eu sou apóstolo, não quero saber desses outros apóstolos, não. Meu apostolado é diferente. Não, ele recebeu de fato um caminho diferente para andar. Você é apóstolo aos gentios. Mas ele foi abençoado pelo colégio apostólico. Foram os judaizantes que levaram ele para o tal concílio de Jerusalém, tentando acabar com ele. Pois é, mas Deus é Deus. E ali eles tiveram que dizer, é mesmo, ele é apóstolo mesmo e vai fazer assim e pronto. Só que há um detalhe que, enquanto igreja, nós temos que lembrar. Cada indivíduo é diferente um do outro, como os galhos de uma árvore são todos diferentes um do outro. E devemos lembrar que as individualidades têm que ser respeitadas, até por questão de educação. Imagine quando a gente sabe que faz parte do mesmo corpo. Só que a obra da salvação, nesse monte de indivíduos diferentes uns dos outros, é a mesma. É a mesma. Assim como os ramos de uma árvore, todos são diferentes, mas todos eles dão fruto da mesma espécie. Pode até um galho dar um fruto maior, o outro dar um fruto menor, mas todos os galhos de uma mangueira vão dar manga. Nenhum deles vai dar maçã. Muito menos limão. Pois assim é a igreja, irmãos. Mesmo diferentes. Se são crentes, todos eles vão frutificar o fruto do Espírito. Que está relatado aqui em Gálatas mesmo, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos ler aqui rapidinho para vocês. Mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito é. Aí ele dá os elementos, ou vários elementos. Pedro fala essa relação quase igual também, que compõem esse fruto do Espírito. Primeiro, amor. Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O querido irmão não apresenta esses frutos ou esses elementos do fruto do Espírito Santo? Não. Caia diante do Senhor de joelhos, arrependa-se e peça a graça da salvação que você ainda não tem. Clame pelo Senhor. Clame pelo Senhor. O que é bom nessa história de saber tudo, como é terrível
A mensagem do Evangelho é saber que há uma solução. E a solução é exatamente o Jesus, o Evangelho da glória de Jesus. Quando a gente ouve o Evangelho explicado direitinho, se Deus operou com graça, você vai pensar, meu Deus, eu pensava que era crente até hoje. Eu estou descobrindo agora que eu não era não. Louvado seja o teu nome. Somos diferentes, sim, mas pertencemos ao mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo, como ensina Paulo. E a exemplo dele individualmente, cada um de nós pode dizer que eu vivo, se é que somos crentes, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. A igreja junta pode dizer isso, nós vivemos, sim, não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós, e nós vivemos pela fé do Filho de Deus que se entregou por nós. A igreja precisa afirmar isso. Portanto, irmãos, todos nós somos ligados. Paulo diz isso aos Coríntios, diz aos Efésios, lembra? A gente até canta aqui, às vezes, há um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Pai. Não interessa se somos diferentes, claro que somos. Se não fosse diferente, não tinha graça nenhuma. Ninguém ensinava nada para ninguém. Imagine uma máquina feita com todas as peças iguais. Essa máquina não vai produzir nada. Essa máquina não vai conseguir produzir nada. Todas as peças são iguais, então ela não tem função. Pois é. A salvação do nosso Senhor Jesus, querido, além de não anular a nossa individualidade, ela é dada exatamente nessa diferença de individualidades, porque precisa ser proclamada nas mais diversas situações, nos mais diversos lugares, nas mais diversas famílias, nas mais diversas culturas. Se fosse todo mundo igual, a igreja fosse composta de todo mundo igual, pronto, o resto do mundo ia ficar perdido. Porque só ia ter esse tipo de gente aqui do mesmo modelo, da mesma cultura, do mesmo tipo de família. Aí a palavra do Senhor Jesus, que seria por todas as nações da terra, não se cumpriria. Essa é a função da igreja no mundo. É na diversidade do corpo, dos elementos do corpo, que essa mensagem é espalhada em todo lugar. Irmãos, não é possível imaginar que um irmão que more numa favela, que hoje chamam de comunidade, pensando que diminuíram o problema da favela, mudar o nome para comunidade, então se imagina que diminuiu o problema, não é mais favela, agora é comunidade, e continua a mesma favela. Então você imaginar que uma pessoa que mora numa favela ou comunidade tem condição de conversar e pregar e mostrar o evangelho a um gerente de banco, a um grande industrial, ou alguma... Ele não tem acesso a essas pessoas. Imaginar que um camarada de um nível social alto vai lá numa favela conversar com alguém acerca... Não vai. Pois é, Deus usa cada um no seu cada um. Se somos crentes e membros do corpo de Cristo, então nós vamos levar esse evangelho exatamente onde nós estamos, dentro da nossa realidade. Então essa história de missões, eu sou intrigado com esse negócio de missões. Eu tenho que pregar nos Estados Unidos. Quem tem que pregar é quem está lá nos Estados Unidos, rapaz. Lá tem crente também. Eu tenho que pregar aqui, onde eu moro, na minha terra, no meu povo. Se Deus me deu uma missão especial e eu entendi que essa missão especial é para ir para Cochichola, sei lá onde, aí é outra história. Aí é outra história. Eu tenho que pregar é aqui que eu vivo. É no meio desse povo que eu tenho que mostrar que Cristo vive em mim. Segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo, que ele nos transmitiu através dessa carta mandada àqueles irmãos lá de Gálatas, não foi mandada para nós essa carta, foi para aqueles irmãos, mas pelo poder do Espírito Santo ela está aqui conosco agora e até Jesus voltar.
quando nós somos salvos, passamos a viver em Cristo e por Cristo, no poder do Espírito Santo. Que ele disse, eu vou mandar para vocês outro Consolador, como nós pregamos nos domingos anteriores. Como consequência disso, assim como o apóstolo diz de forma pessoal, eu fui salvo pela graça, e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Pois é, assim como o apóstolo, devemos saber que como implicação da nossa união com Cristo, uma vez que fomos salvos, precisamos desenvolver a nossa salvação com uma vida de santidade, como Paulo mesmo também explica aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. A salvação vocês já receberam pela graça, pois agora desenvolvam. E como é que ele diz lá na carta dele, em qualquer uma carta dele, desenvolvam na obediência, desenvolvam crescendo no conhecimento de Deus, e é isso que vai levar vocês à santidade. Todas as cartas quase de Paulo, ele ora, ele não ora para Deus aumentar a renda dos irmãos, ele não ora para os irmãos arranjarem um bom emprego, ele não ora para Deus mandar chuva para aquelas cidades lá que estavam morrendo de seca, como Colossenses e outras lá, que aquilo não, ele ora para que vocês cresçam em crescimento, aliás, que vocês cresçam no conhecimento de Deus. É essa a oração de Paulo para aqueles irmãos. Todas elas. Então, irmãos, nós devemos desenvolver a nossa salvação com uma vida de santidade. E esse desenvolvimento da vida de santidade passa obrigatoriamente pelo crescimento no conhecimento da doutrina, de modo que o mundo possa ver a glória de Jesus em nós e através de nós. Essa é a função da igreja. Essa é a missão de Jesus na igreja. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. Enquanto isso, como nós aprendemos nas Escrituras, o Senhor Deus, no poder do Espírito Santo, acrescenta a cada dia à sua igreja os seus eleitos lá na eternidade que vão sendo alcançados no tempo oportuno de cada um. Irmãos queridos, que Deus ilumine a sua revelação, a revelação da sua palavra, e um exemplo pessoal do apóstolo Paulo, para a gente lembrar que se eu sou salvo, esse exemplo de Paulo tem que se repetir na minha vida. Eu não vou ser um apóstolo, mas a salvação é igual. O apóstolo é diferente de mim, mas a salvação é a mesma. Obviamente as consequências da salvação são as mesmas também. Os frutos dele é um galho diferente de mim, mas o fruto é o mesmo. É assim que isso se aplica a nós, irmãos. Então que Deus, na sua graça, nos dê iluminação para entender essas verdades bíblicas. E nos conceda mais graça ainda na força do Espírito Santo para que nós possamos pôr em prática esse conhecimento em nossas vidas. E que isso aconteça para louvor da sua glória. Amém.